Então, o amadurecimento da nossa individualidade, da nossa autonomia, ele está muito ligado a essas séries de eclipses que a gente está começando a viver em 2023 no eixo Áries-Libra. Ei, gente linda, como estamos por aí? Me chamo Múcia, sou astróloga e vim aqui contar um pouquinho sobre a segunda lunação ariana de 2023. O ano astrológico começa com o ingresso do Sol no signo de Áries. Então, na astrologia, o ano começa no dia 20 de março. O Sol ele fica cerca de 30 dias em cada signo e cada vez que ele passa por um desses signos, a gente vive uma exaltação daquela energia no nosso mapa. Lembrando que todos nós temos os 12 signos no mapa. Os ciclos lunares têm 4 semanas, divididos em fase nova, fase crescente, fase cheia e fase minguante. Se a gente pensar que o ciclo lunar ele começa com o Sol e Lua no mesmo grau, minuto e segundo de um signo, entenda que ao longo dessas 4 semanas, a Lua, que é muito mais veloz que o Sol, se locomove pelos signos do zodíaco, fica 2 dias e meio em cada signo. Então encontra o Sol 4 semanas depois, no mesmo grau, minuto e segundo de um signo, que pode ser o mesmo ou outro, e vai dar início ao novo ciclo lunar. Nesse caso, a gente está falando aqui de uma segunda lunação ariana seguida. A última vez que a gente teve 2 lunações seguidas no mesmo signo foi lá em 2020, que a gente teve 2 lunações cancerianas, e agora em 2023 temos 2 lunações arianas. Já inaugurando a série de eclipses, que inclusive marca essa lunação, o eixo Áries-Libra, que é um eixo que está muito relacionado a reafirmação da nossa individualidade, da nossa autonomia e sair daquele lugar da diplomacia que é confortável, mas que é vazia. Aquela em que a gente se omite de opinião, em que a gente finge que não é uma coisa que somos para agradar ou então finge que concorda com alguma coisa porque está com medo do conflito. O que chama a gente para reafirmar as palavras-chave do signo de Áries, que são coragem, vitalidade, independência, atitude, iniciativa, impulso inicial, ímpeto, mas também tomar cuidado com as sombras da impulsividade, da precipitação, da pressa excessiva e desnecessária, da sensação de que tudo é urgente, quando a gente sabe que a gente precisa priorizar algumas coisas, porque não dá pra gente mexer em todos os campos da vida ao mesmo tempo. Aproveitar que estão fortalecidas, né, dentro da gente, a assertividade, o saber se posicionar, o saber o que quer, lembrando sempre que cada pessoa está vivendo o céu de uma maneira diferente, né? Isso depende muito de como o mapa dessa pessoa está configurado. Para todos nós, esse céu dessa lunação ariana, ele veio aí com uma configuração que fala muito de um caminho se abrindo para onde a gente tem maior clareza e maior otimismo, maior esperança, e para outro lado, tendo que processar o luto, o encerramento, a despedida de algo que se foi. E isso muitas vezes vai fazer a gente mexer com medos muito profundos. O medo da rejeição, o medo do abandono, o medo de desagradar alguém, o medo de deixar alguém triste. E isso vai ser necessário que a gente enfrente. Não é para peitar e fingir que não dói, que não machuca. Acho que é muito pelo contrário. É entender por onde eu consigo ir para que essa dor seja acolhida também, né? Apesar de eu conseguir reconhecer e enxergar que às vezes ela é necessária, parte do processo que estou atravessando. Tendo em vista que essa lunação começa com o encontro de Sol e Lua acontecendo no último grau de Áries, e os últimos graus dos signos eles são considerados os de maestria, de amadurecimento dessa energia. A gente teve uma última lunação, que foi começada em março e finalizada em abril, que foi também ariana e muito atrelada a essa coisa do começo, do a gente perceber que coisas que eu quero começar para mim, que caminhos e rotas que eu quero começar a abrir, em que a gente deu alguns primeiros passinhos, mas meio desajeitados, desajustados, e que agora nessa segunda lunação ariana do ano a gente tem a oportunidade de dar um passinho um pouquinho mais firmado. Já entendi que eu quero isso, sim, mas talvez ali não tenha mandado tão bem, e agora eu posso já dar um segundo passo, talvez em relação a algum tipo de projeto. Então, logo depois da lua nova, que aconteceu a 1h da manhã, 12 minutos, horário de Brasília, do dia 20 de abril de 2023, a gente teve pouco tempo depois o ingresso do Sol no signo de Touro, depois o ingresso da Lua no signo de Touro, mas a Lua ela se locomove bem rápido e o Sol fica 30 dias ali. Então é aniversário das pessoas que têm Sol em Touro, a revolução solar, que é o momento que o Sol
volta para o lugar onde ele estava, para o grau, minuto e segundo que ele estava do momento do seu nascimento. O Sol, quando ele passa pelo signo de Touro, o signo de Touro é um signo do elemento terra. É um signo associado à natureza, às raízes, às árvores, está associado aos ritmos naturais, está associado à relação com a matéria, com o que é palpável, com o que é concreto, com o que é sólido, a lentidão, com a vagarosidade. Honrar a passagem do Sol por Touro é lembrar que agora está fortalecida a nossa parte taurina. Onde você tem Touro no seu mapa, entender que lá nessa área onde Touro comanda, é uma área onde você tem o talento e a capacidade de fazer as coisas no seu ritmo, de fazer as coisas com afeto, solidificar, dar passos pacientes, perseverantes, cautelosos. É onde talvez você demore a processar ou para reagir para algum acontecimento naquele setor da sua vida. E honrar o Sol em Touro é justamente nutrir de afeto, nutrir de beleza, é não cobrar pressa, é não correr. Para além disso, temos Mercúrio retrógrado no signo de Touro. As retrogradações de Mercúrio são associadas a um movimento aparente do astro. Quando a gente olha aqui da Terra para o céu, parece que o astro está voltando, ou ele está mais devagarzinho na rota dele. Isso acontece porque a órbita de alguns astros é diferente da órbita da Terra e a gente enxerga como se o astro fizesse um retorno. Especificamente falando sobre Mercúrio, Mercúrio astro que rege comunicação, intelecto, que rege deslocamentos, transmissão de ideias, transmissão de conhecimento. A gente vive um período em que se desaceleram as pautas associadas a Mercúrio e, ao mesmo tempo, é um momento ótimo, ideal para reajustes, realinhamento de alguns posicionamentos, escolhas, acordos. Então, talvez agora você veja com mais clareza que alguma data que você tinha agendado algo, ela não está mais tão legal e talvez seja uma oportunidade de você alterar alguma data, alterar algum valor, alterar alguma decisão ou escolha que você tomou no passado. Especialmente as decisões tomadas em abril desse ano. O melhor conselho é: anda mais devagar, respira mais fundo, conecta com lugares que te abastecem da sensação de beleza, de nutrição. Talvez seja uma alunação em que a gente precisa sentar, como eu sugeri no Instagram outro dia, com papel e uma caneta, escrever as áreas da nossa vida que nos importam. Nossa saúde física, nossa saúde emocional, mental e psíquica, a área financeira, a área social, das amizades, da conexão com pessoas, dos grupos, das equipes, a área profissional, aquilo que a gente gosta de aprender e estudar. E a gente pode escrever nossos desejos, torná-los palpáveis dali naquele papel. E aí, quando a gente olha esses desejos, a gente pode criar a partir desses desejos micrometas. Um primeiro passinho. Porque para chegar lá longe, você de qualquer maneira vai ter que dar esse primeiro passinho. Se lá na última alunação você já deu o primeiro, que seja o segundo. Mas que seja um passo gentil. Porque às vezes a gente acha que é sobre saltar muitos degraus, quando na verdade, se a gente subir um degrau de cada vez nessa escada, a gente tem menos chance de tropeçar, de cair para o lado, de deixar passar despercebido algo que talvez esteja bem no começo desses degraus e que vai fazer a gente querer mudar de rota, subir outra escada. Essa é uma alunação em que a gente vai lidar com os desafios plutonianos, que estão associados a términos e encerramentos, mas também desejo de controle, desejo de manipulação, ciúme, possessividade. E isso a gente vai lidar dentro da gente e nas nossas relações. Teremos que moderar. Essa é a palavra quando tem desafios de Plutão. A gente tem uma tendência muito drástica do rompimento, do rompante, do vamos acabar com tudo, deixa eu jogar tudo pro alto, quando tem trânsitos de Plutão desafiadores. E, na verdade, a gente precisa aprender a fazer as coisas com um pouco de moderação. Talvez aquele projeto que não deu certo, ele não está tão legal agora, mas ele também não é completamente dispensável. É um ciclo que vai ser marcado pela abertura de mente, pelo contato com ideias visionárias, com a quebra de paradigmas e de tabus. Talvez seja um ciclo em que a gente conheça pessoas que não moram tão longe da gente, ou então conhecimentos que não estavam tão distantes, mas que vão fazer a gente viajar, perceber coisas muito diferentes. A grande magia dessa alunação está associada à troca, à amizade, ao intercâmbio social, ao olhar para o futuro, a se permitir usar tecnologias a nosso favor, a inventividade a nosso favor,
a busca por independência, autonomia e liberdade, que nos leva a novos tipos e formatos de propostas e de construção de relacionamentos e ideias na nossa vida. A gente vai ter que lidar com o nosso desejo de fingir frieza diante da rejeição, com o nosso desejo de aparentar que não temos vulnerabilidade, com o desejo das pessoas ao nosso redor de mostrar como cada um é livre, independente, quando na verdade todo mundo está ali começando rotas diferentes, é todo mundo inexperiente em alguma coisa. Então, vai ser muito potente que a gente saiba se vulnerabilizar, mas sim, escolhendo as pessoas e os lugares certos para isso. Essa alunação é um tempo de experimentação. Ouse experimentar ideias novas, rotas novas, caminhos novos, outros formatos de tomada de decisão, outro ritmo. Se experimenta em posições que você nunca se experimentou. A gente tem um aspecto muito interessante nessa alunação que nos possibilita uma coragem de se reinventar. É como se a gente pegasse a nossa energia emocional e levasse ela para um canal de empurrar a gente para um lugar de morte e renascimento das nossas metas, objetivos. Fala muito sobre uma possibilidade da gente expor as nossas ideias de uma maneira sedutora, de uma maneira interessante e fazer com que, até pra gente, as coisas fiquem mais interessantes de serem vividas. Sabe quando você está numa fase que você está meio perdida, mas aí você tem um insightzinho que faz aquilo tomar outro tom, dá aquela curiosidade do que vai acontecer no segundo passo, subindo essa escada. É sobre descobrir maneiras de conseguir aproveitar o processo, já que esse processo precisa ser encarado e vivido, já que a gente está lidando com sombras e questões que têm relação com o que nós decidimos viver no passado. Estamos meio que nesse momento de colheita. Já que a colheita é essa, como eu posso fazer essa colheita ser mais legal, mais interessante para mim? Que Mercúrio, o astro do intelecto e da comunicação, estava em harmonia com Urano e em harmonia com Marte em Câncer. São dois astros associados a impulso, ímpeto, transformação, movimento, ação, na verdade. E Mercúrio é comunicação e intelecto. Isso fala de um ciclo lunar, 4 semanas, em que teremos acesso a caminhos que potencializam nossa criatividade, nossa inventividade, nosso acesso a outras formas de pensar, de se comunicar, de se expressar, de dar o nosso recado, de mandar nossa mensagem. O desafio na nossa comunicação vai ser o autoritarismo, a falta de flexibilidade para as ideias, um desejo de liberdade que faz a gente assumir uma postura meio rebelde, falta de escuta, egocentrismo, nervosismo, ansiedade, fofocaiada, a cabeça cheia de ideias. Vai ser bem importante pegar esse papel, essa caneta e ir descarregando o que surge na cabeça para a gente não se embaralhar. Porque é como se as vias estivessem muito aceleradas, mas a gente precisa de dar tempo para nossa mente processar tudo aquilo. É importante a gente ter alguns cuidados, se afastar de gente crítica demais, a gente também afastar a nossa parcela excessivamente crítica. Talvez o seu projeto, lá no segundo degrau da sua escada, ele não tá aquela coisa linda que você queria que ficasse. Mas ele não deixa de ser interessante por conta disso. E não é para você, mais uma vez, reengavetar esse projeto, mas talvez explorar de maneiras diferentes. E talvez ele, quando for caminhando, ganhando vida, ele vá criando essas outras ramificações que você tanto quer que surjam, mas que ainda não podem surgir porque o projeto está na semente. Cuidado com o nosso lugar excessivamente crítico, que vai já boicotando o projeto antes mesmo dele começar. Se afastar também de lugares onde a gente se sente muito criticado é importante num momento assim. Cuidado com preguiça, cuidado com procrastinação, cuidado com otimismo excessivo. Vamos começar devagar, vamos parar de achar essa coisa megalomaníaca que tudo dá para nascer já gigante, aquela coisa que a gente acabou de ter uma ideia, já vai se materializar num grandíssimo projeto que demanda uma grande infraestrutura. Vamos fazer com o que temos, o pouco que conseguimos. Vamos aprender a cooperar, vamos aprender a escutar, vamos aprender a ser gentis, a flexibilizar nossas ideias e canalizar essa energia errática, visionária, uraniana e marciana, não violência. Quando a gente sentir que tem isso se aproximando, que a gente saiba virar um pouquinho o ombro, que a gente saiba respirar, se retirar, dar tempo ao tempo para as coisas se encaixarem melhor. Lembrando, essa é uma alunação que começou com eclipse solar. O Sol em Áries foi eclipsado pela passagem da Lua. Os eclipses são fenômenos visuais que a gente, com muitos anos de estudos astrológicos, entendeu que servem como se fosse
aceleradores dos processos. O eclipse solar, ele encobre a energia do Sol e a Lua fica em evidência. E no eclipse lunar, a gente tem o Sol e a Terra em evidência e a Lua escondida. Eles sempre acontecem em pares, então sempre vai acontecer primeiro um eclipse solar para depois acontecer um eclipse lunar. Na minha cabeça, a maneira mais fácil que eu encontrei de entender esse processo é entender que é como se fosse um estilingue. A cordinha ela vai para trás para ir com muito mais força para frente. A gente entra em contato, eclipse solar, com o passado. A Lua está em evidência. A Lua é representante do passado, das memórias, das emoções, da subjetividade, das questões mais profundas, menos objetivas, mais psicológicas, psíquicas, psicossomáticas. A gente entrou em contato com assuntos, ou está entrando, nos próximos 6 meses vai entrar, em contato com questões do passado, para que a gente, desse novo lugar em que nos encontramos, reavalie, repense, construa novas conclusões, se despeça, enfim. Acontece uma reformulação do nosso olhar para o passado, que nos leva para o eclipse lunar, em que a Lua é ofuscada, e aí no dia 5 de maio de 2023, teremos uma Lua cheia eclipsada. E o que fica em evidência quando uma Lua cheia eclipsada? O Sol e a Terra, que representam o futuro e o presente. Ou seja, é um acelerador de emoções para a gente ir para a nova fase da nossa vida. Então, os períodos de eclipses, eles são turbulentos, são remexidos, e a gente pode ter, vai depender muito, né, do trânsito pessoal de cada mapa, mais uma vez. Mas pode mexer na nossa vitalidade, no nosso bem-estar físico, pode mexer com os nossos sonhos, a gente pode ter picos de energia, picos de falta de energia, irregularidade do sono. E nesses períodos é como se acelerasse o nosso contato com algo que faz a gente redesenhar o passo adiante. Porque a gente está vivendo eclipses em 2 eixos diferentes. A gente está se despedindo do eixo Touro-Escorpião, eixo em que a gente viveu os eclipses de 2022, e caminhando para os eclipses de Áries-Libra, que vão acontecer no ano de 2023, mas também em 2024. Quando a gente vai falar sobre isso, a gente tem que entender que o eixo Touro-Escorpião, ele fala sobre o amadurecimento daquilo que é muito importante pra gente. E se algo ali é muito importante pra gente, algumas relações, algumas escolhas, alguns valores e princípios, para que isso se sustente na nossa vida, já que a vida está sempre mudando, a gente precisa, às vezes, se despedir de coisas que acabam não fazendo mais sentido de acordo com aquilo que a gente quer manter na nossa vida, conservar, fortalecer e solidificar. Touro também está associado à paz, ao conforto, à tranquilidade. E Escorpião, na sombra, está associado à disputa de poder, à manipulação, ao controle, ao autoritarismo. A gente está, desde o ano passado, aprendendo a se despedir de lugares de excesso de controle, de ciúme, de possessividade, de guerras que não nos trazem paz. Touro está associado a corpo físico, a instinto, ao descanso, ao relaxamento, ao desfrute da vida. A gente também está aqui para isso. Então, a gente está aprendendo nessas séries de eclipses a nos despedir dos ambientes, situações, pessoas, relações que nos colocam o tempo todo em contato com uma face que a gente não vive a nossa paz. E aprendendo a solidificar e perseverar naquilo que está associado à nossa tranquilidade. Já o eixo Áries-Libra, que a gente está começando a pisar esse ano e ainda vai viver lá para frente, está muito associado a gente firmar ponto nas nossas opiniões, na nossa individualidade, na nossa independência, na nossa autonomia, e saber dizer os nãos necessários para que isso se sustente na nossa vida. Para que as nossas relações elas sejam harmoniosas e equilibradas, não porque a gente finge que é algo que não é, ou porque a gente está sempre cedendo, mas porque existe equilíbrio. Existe cooperação dos 2 lados. Os 2 lados se responsabilizam de maneiras diferentes, porém em equilíbrio e harmonia pela relação. A gente está aprendendo a se autorizar a ser a gente mesmo. E a lembrar que aquilo que é autoral, espontâneo, nossos projetos, nossas criações, nossa intuição, isso merece ter lugar no mundo. Todo mundo sai ganhando quando a gente vive relações mais autênticas. Porque o que nasce na gente de forte e que quer sair, a gente tem que acha que tem que ficar escondendo, calando,
O mundo é que tá perdendo quando a gente não coloca isso pra fora. E a gente também tá se contorcendo pra ser alguém que a gente não é. E isso afeta a nossa autoestima. E se a nossa autoestima está baixa, a gente não consegue viver abundância, nem na vida material, nem na vida afetiva, nem na vida sexual. E não consegue estar em paz com a gente. Então, um eixo está muito associado ao outro. A minha paz, ela vale o meu tempo e a minha dedicação. Se eu não acho que a minha paz vale o meu tempo, minha energia, o que é que vale tanto? É a paz de quem? É a minha tormenta que vai trazer a paz dos outros? Não, é a gente que tem que saber escolher melhor nessas relações. Eu desejo para nós uma linda alunação ariana. Siga comigo no Instagram para você ter recomendações diárias, orientações. E se você sentir de fazer um atendimento, entra no meu site www.mucia.com.br e entra em contato comigo para a gente conversar e agendar o atendimento que for mais adequado para você e para a fase da vida que você se encontra. Um grande beijo.